Glória a Deus, cumprimento a todos nesta tarde com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra maravilhosa, qual já sentimos a presença de Deus e Jesus tem falado de uma forma especial já desde o início. E eu creio que Deus tem ainda mais uma palavra aos nossos corações, ao meu, ao seu coração. Aleluia, queremos compartilhar a palavra do Senhor que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. É um texto maravilhoso, uma experiência maravilhosa, a qual Deus traz a nosso coração nesta tarde. Aleluia, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que se você crê nesta tarde, através desta palavra, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o rumo da tua história, da tua vida, da tua casa, da tua família. E diz assim a palavra do Senhor, a qual diz a cura do cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando e chamando o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, e levanta-te, que ele te chama. E ele, então, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver, o que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluias, louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Palavra a qual o Senhor fala conosco nesta tarde de uma forma especial. Aleluias. E nesse texto, Deus fala para nós, aleluias, de que maneira nós estamos olhando para Jesus. De que forma nós estamos olhando para o nosso problema. Nós aqui, a palavra do Senhor nos conta a história, aleluias, de que Jesus estava chegando em Jericó. Ou saindo de Jericó, né? Mas depois foram para Jericó, né? E diz que saindo eles de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Aí nós vemos que Jesus entra em Jericó, aí a Bíblia... Aleluia, tem um texto que fala da história de Zaqueu. E quando Jesus sai da cidade de Jericó, a Bíblia diz que uma grande multidão estava saindo com Jesus. E eu creio que o único relato, né, da Bíblia que fala que Jesus passou por Jericó foi esse. Então veja que privilégio para Bartimeu ter esse encontro com Jesus. E nesta tarde, aleluia, o Senhor fala comigo e contigo que Ele está passando aí. Na tua casa, na tua cidade, aleluias. Onde você estiver agora, Jesus está aí passando. Aleluias, mas o que nos chama a atenção, aleluias, que a Bíblia diz aqui, que, aleluias, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E era a tradição naquela época, as pessoas, aleluias, leprosas, aleijados, cegos, eles eram colocados fora da cidade para pedir esmola. Aleluia, porque eles não queriam ver essas pessoas dentro da cidade, porque quem sabe eles sentiam vergonha dessas pessoas. Então uma forma de sobrevivência era estar à beira do caminho, fora da cidade, pedindo esmola, porque ali passavam viajantes, passavam pessoas a qual, aleluia, quem sabe, aleluia, pelas viagens que faziam para as outras regiões, passavam por ali, quem sabe até se hospedavam por ali. Então ali era uma forma deles sobreviverem, aleluias, pedindo esmola. Louvado seja o nome do Senhor, mas o que nos chama a atenção nesta tarde, e o Senhor chama a minha e a sua atenção, diz aqui, aleluias, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar.
Meu irmão, minha irmã, você está ouvindo falar de Jesus? Quanto tempo você já ouviu falar de Jesus? Quantos e quantas vezes já falaram de Jesus para você, aleluias, mas entrou num ouvido e saiu no outro. Mas nesta tarde eu te convido, eu te convoco, aleluias, a se colocar numa posição diferente, a começar a clamar. Clame, clame como este cego, aleluia, quando ele ouviu falar e começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia, não se envergonhe de pedir por misericórdia, não se envergonhe de pedir por compaixão, não se envergonhe de pedir perdão, aleluia, dos seus pecados, aleluia, porque Jesus está passando hoje aqui, Ele quer mudar a minha e a sua história, mas depende de mim, de você, depende do nosso posicionamento, aleluia. Vamos deixar Jesus passar embora ou vamos aproveitar a oportunidade, aleluia, de ter um encontro com Ele? Aleluia, e a Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui muitos o repreendiam dizendo que se calasse, queriam censurar ele, aleluias, queriam, aleluia, que ele ficasse quieto. Aleluia, e é o que o inimigo muitas vezes está fazendo com pessoas, aleluia, que não querem se humilhar, não querem pedir perdão, não querem clamar a Jesus por misericórdia, e o inimigo está fazendo com que se cale, aleluia, com que pare de orar, pare de ir para a igreja, aleluia, pare de ler a palavra, aleluia. Quem sabe a situação que você está vivendo fez com que você se calasse, mas nesta tarde, é tarde a qual, aleluia, está havendo um despertamento, está havendo, aleluias, um reconciliamento, está havendo, aleluias, um novo momento de ter comunhão com Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então eles repreendiam para que se calasse, aleluia, mas o que ele fez, ele se calou? Não. A Bíblia diz: mas ele clamava cada vez mais. Oh, aleluia, e é o que nós precisamos fazer, meu irmão, minha irmã, diante do problema, da dificuldade, aleluia, nós precisamos exercitar mais a fé. Aleluias, nós precisamos batalhar contra a prova, contra a luta, contra o problema, contra o desânimo. Aleluias, ele não se calou. Se Bartimeu se calasse aqui, ele não tinha recebido milagre. Aleluias, mas ao contrário, a situação, você imagina, aleluias, ele era cego, ele era mendigo, aleluias, e a multidão mandou ele se calar. Aleluias, ele tinha motivo de sobra para ficar quieto, ele tinha motivo de sobra de desistir, ele tinha motivo de sobra para continuar nessa miséria, aleluias, mendigando, aleluias, escravo ali pelo inimigo, mas ele decidiu não se calar, ao contrário, ele clamou cada vez mais, e é o que o Senhor fala para mim e para você nesta tarde: não se cale diante da situação, diante do problema, mas clame mais, clame hoje, clame amanhã, clame 20 dias, se for preciso 30 dias, se for um ano, continue clamando, mas no momento e na hora certa o milagre vai acontecer na sua vida. Mas não desista. Não desista do casamento, não desista dos filhos, não desista diante da circunstância, mas continue clamando. Continue buscando. Continue, aleluia, acreditando que somente Jesus pode mudar esta situação. E somente Ele pode, aleluia, mudar a situação que você está vivendo. Somente Ele pode mudar o rumo da tua história. Aleluias. E a Bíblia diz então que ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamava mais e mais, não diz quanto tempo, quantos minutos, mas o que nos chama a atenção no verso de número 49, onde diz: então Jesus, parando, mandou que o chamassem. Aleluia! Será que você já, aleluia, exclamou para que Jesus parasse e mandasse chamar você? Já pensou? Meu irmão, minha irmã, vamos viver isso pela fé agora. Pelos ouvidos da fé, pelos olhos da fé.
Veja Jesus passando aí pelos olhos da fé. Ouça Jesus te chamando agora pelos ouvidos da fé. Pelos ouvidos espirituais, Jesus está chamando. Jesus está chamando agora, aleluia. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aleluia, aqueles que mandaram ele se calar, aleluia, tiveram, aleluia, que passar vergonha, porque Jesus parou e mandou chamar ele. Aqueles que fizeram, aleluia, ele se calar, que quiseram que ele se calasse, tiveram que chamar ele e falar, ó, levanta daí que Jesus está te chamando. E esta palavra para mim e para você, o Espírito Santo de Deus está falando comigo e contigo, levanta-te, põe-te em pé, sai dessa situação, porque, aleluias, Bartimeu estava ali sentado, à beira do caminho mendigando, aleluias, mas ele teve que se colocar em pé, ele teve que ter um posicionamento quando Jesus chamou, e Jesus está chamando pessoas aqui, mas não do jeito que você está sentado, prostrado, caído, ele quer te levantar, mas você precisa, aleluias, fazer a sua parte, para que assim ele possa continuar e fazer um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. E a Bíblia diz então, meu irmão, minha irmã, no verso de número 50, e então ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa era o símbolo do mendigo. A capa era o símbolo do rejeitado. A capa era o símbolo do excluído. A capa, aleluia, quem via ele com essa capa sabia, aleluia, que ele era alguém que tinha que viver fora da cidade. Mas aquilo que condenava ele, vamos dizer assim, identificava ele que era capa, foi a primeira coisa que ele lançou fora. Aleluias. Diz aqui, né, lançando de si a sua capa. Quando Jesus chamou ele, automaticamente ele falou, não, eu não preciso mais dessa capa não. Essa capa já não serve mais em mim. Essa capa já não me pertence mais. Aleluia. Meu Deus, meu irmão, minha irmã, veja que Deus está falando conosco. Oh, aleluias. Ali ele viu que, ouvindo Jesus chamar ele percebeu, aleluias, que era o último momento dele estar vestido com aquela capa. Que a partir daquele momento que Jesus chamou ele, a vida dele ia mudar. Que a partir daquele momento, aleluia, uma nova história ia começar na vida dele. E neste momento Deus está falando com alguém aqui, aleluias. Lança fora essa capa. Lança fora isso que o inimigo lançou sobre a sua vida, o inútil, o inválido, o Zé Ninguém. Aquele que não presta para nada, aquela que não serve para nada. A fracassada, o fracassado. O derrotado, a derrotada. Aquele da família destruída, do casamento destruído. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando agora, lança fora. Joga fora, aleluia, tudo aquilo que o inimigo soprou no teu ouvido, na tua mente, no teu coração, aleluia, joga fora, porque Jesus está te esperando de braços abertos, Jesus está te chamando, aleluia, Jesus está te chamando. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, ouça o que o Espírito Santo está falando, aleluia, hoje é o momento de jogar a capa fora, aleluia.
e se colocar em pé, porque ele não só lançou a capa fora, aleluia, mas ele levantou-se e foi ter com Jesus. Então neste momento, se levante desta posição que você está e vai ao encontro de Jesus, vai se encontrar com Jesus, vai ter uma intimidade com Jesus, vai conversar com Jesus, vai falar com Jesus, vai pedir perdão, vai pedir misericórdia, porque hoje é o dia da nossa vitória, hoje é dia da sua vitória, hoje é o dia, aleluia, que Deus vai mudar a tua história, como fez com o cego Bartimeu, aleluia. E o versículo de número 51 diz: Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Oh meu Deus, eu não preciso falar nada, meu irmão, minha irmã. Jesus pede para Bartimeu, Bartimeu lança a capa, Bartimeu sai daquele chão, se coloca em pé e vai se encontrar com Jesus. E a primeira pergunta de Jesus para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E hoje, agora, neste momento, minha irmã, meu irmão, ouça Jesus te chamando e pedindo para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você que está ouvindo agora, Ele te chama pelo teu nome. O que queres que eu te faça? Ele sabia que Bartimeu era cego. Ele sabia que Bartimeu era mendigo. Aleluias, mas Bartimeu teve que primeiro reconhecer Jesus, teve que clamar por Jesus, teve que lançar a capa, teve que sair da posição porque ele estava sentado à beira do caminho, teve que ir com Jesus, se encontrar com Jesus, para daí Jesus perguntar: filho, o que queres que eu te faça? Então neste momento há um processo que nós precisamos passar para chegar até nessa pergunta: filho, filha, o que queres que eu te faça? Veja o processo que ele passou até que ele recebeu tal pergunta: filho, Bartimeu, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu possa ver. Tem umas traduções que diz: mestre, que eu torne a ver. Aleluia, porque as histórias dizem que, aleluia, os olhos de Bartimeu foram furados por causa do seu pai, que se chamava Timeu. Aleluia. Mas aqui, a única coisa que ele queria era tornar a ver. Porque tornando a ver, a vida dele ia voltar ao normal. Tornando a ver, ele voltaria para sua casa. Tornando a ver, ele poderia, quem sabe, retornar para sua família, voltar a trabalhar, constituir família, não sei, ou voltar para a sua família, para a esposa, para filhos. Aleluia, ele somente precisava retornar a visão para ele tomar e ter uma vida normal de novo. Então, quem sabe, neste momento, meu irmão, minha irmã, Deus está abrindo teus olhos espirituais para que você torne a ver de novo que há uma solução, há uma saída, que tem jeito sim. Quem sabe o inimigo tinha cerrado seus olhos, aleluia, para que você não vesse mais uma solução, uma saída, mas neste momento, aleluia, diante de Jesus, Ele abre teus olhos para que você possa ver, sim, existe uma saída, existe um jeito, tem. Então declare agora para Jesus, aleluia, qual é os olhos, qual é o problema que, aleluia, que a sua necessidade, declara para Ele. E a mais maravilhosa das respostas que Jesus deu para este homem, aleluia, ela serve para mim e para você também. O verso de número 52 diz: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Veja, meus irmãos, Jesus não disse: a tua fé te curou. Jesus não disse: a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então ele só queria ver, mas a fé dele foi tamanha em Jesus, que ele, além de ele receber a visão de volta, ele recebeu a salvação e a vida eterna. É isso que Deus tem para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Aleluia! E a Bíblia diz: e logo recuperando a visão,
e seguia Jesus pelo caminho. Aleluia! Quantas pessoas recebem milagre, recebem bênção e não vão mais, não voltam mais para a casa do Senhor, não voltam mais. Mas neste momento, meu irmão, neste momento, minha irmã, veja, eu vou repetir de novo. Aleluia! Bartimeu recebeu a cura, recebeu a salvação, mas ele precisou passar por um processo, ele precisou ouvir falar de Jesus, e Jesus estava passando. Então eu te falo agora, Jesus está passando aqui, Jesus está passando aí na tua casa agora. Quando Bartimeu soube que era Jesus, ele começou a clamar e a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamava mais, o inimigo queria, aleluia, calá-lo, para que ele se calasse, que ficasse quieto, mas mais assim ele clamava. Então neste momento eu falo de novo, o inimigo tentou te calar, mas é momento agora de você clamar mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus mandou chamar ele, e ele se colocou em pé, ele lançou a capa fora e foi se encontrar com Jesus. Quem sabe você passou por alguns processos e parou, mas este momento é momento de você concluir o processo até chegar diante de Jesus e receber o seu milagre, a sua vitória. Aleluia! E ele recebeu além do que ele pediu. Porque a palavra do Senhor diz que ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pediu apenas a visão de volta, mas ele recebeu a salvação. E nesta tarde tem cura, tem milagre, tem libertação, tem salvação. Aleluia! Mas eu vou, neste momento, meu irmão, minha irmã, eu vou falar uma coisa para você. Nós vamos estar orando agora. Mas quem vai declarar é você. Se é quebra de maldição, você vai declarar. Se é macumbaria, feitiçaria, você vai declarar. Aleluia. Se é no casamento, você vai declarar. Se é na saúde, é você que vai declarar. Porque ninguém chegou e falou: Jesus, ó, esse aqui é um cego, esse aqui é um mendigo, e ele precisa, ele quer voltar a ver de novo. Jesus, faz um milagre para ele. Não, ele teve que tomar posição, ele teve que tomar iniciativa, ele precisou reagir. Então nesta tarde nós vamos orar, mas quem precisa reagir é você, quem precisa pedir é você, quem precisa clamar é você, quem precisa, aleluia, se encontrar com Jesus é você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Não foi o irmão de Bartimeu que foi pedir um milagre para Jesus, não foi o amigo de Bartimeu que foi pedir um milagre para ele, não, foi ele. E é você que vai tomar essa posição hoje. É você que vai tomar essa iniciativa agora. É você que vai tomar essa atitude agora. A decisão é sua, meu irmão, minha irmã. Você quer continuar vivendo assim ou você quer uma mudança de vida? Você quer que Jesus mude a sua história? Então você vai pedir agora. Você vai declarar agora: aleluia, eu preciso de saúde, eu preciso milagre na minha área financeira, eu preciso um milagre na minha saúde, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho. Aleluia, onde você precisa, você vai declarar agora. Você vai declarar agora qual a área da sua vida que precisa de uma transformação. Aleluia, se é falta de fé, você vai clamar agora para que Deus venha acrescentar a fé, para que você possa alcançar a sua vitória, o seu milagre. O Senhor está falando com pessoas aqui. Aleluia, sai da beira do caminho. Aleluia, você está sentado, você está prostrado, mas Jesus está te chamando agora para você se colocar em pé, lançar essa capa fora e ir se encontrar com Jesus. Vamos orar agora. Se você quiser colocar um copo de água, uma fotografia, uma peça de roupa, um documento, aleluia, aquilo que a sua fé vai alcançar. Aquilo que você crê que vai fazer o milagre, faça agora. Depende da sua atitude. Depende do seu posicionamento. Para que assim o Senhor opere o milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Se você crê, escreva aí amém, e nós vamos estar orando agora. Soberano Deus, Altíssimo e glorioso Pai,
Em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar, para engrandecer o Teu santo e precioso nome. Pai querido, Pai eterno, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por ter falado comigo de uma forma especial através desta palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se muitas vezes nós nos acomodamos com a enfermidade, Senhor. Perdoa-nos se muitas vezes nós nos acomodamos com a situação, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, se muitas vezes pensamos que é assim mesmo, que é a vontade do Senhor, que o Senhor está permitindo, mas eu vejo, Pai, através dessa palavra que muitas vezes não é o Senhor que está permitindo, mas aleluia, é a nossa situação, é a nossa posição que está atrasando o milagre na nossa vida. Mas neste momento, Pai amado, nós estamos aqui clamando, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, Senhor. Aleluia, neste momento, aleluia, nós sabemos que Tu estás conosco, Tu estás nos ouvindo, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, entra com providência agora, Senhor, na vida do Teu filho, da Tua filha que está clamando, Senhor, que tomou uma atitude nesta tarde, Pai, e quer ter um encontro contigo, meu Deus, como Bartimeu, aleluia, ele estava sentado à beira do caminho, ele estava mendigando, aleluia, mas quando ele ouviu falar de Ti, Jesus, aleluia, ele começou a clamar e nós estamos clamando agora, porque nós ouvimos falar do Senhor, nós ouvimos Jesus falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que Jesus ainda faz milagre, aleluia, e a Tua palavra diz que se nós crescêssemos em Teu nome, milagres maiores poderiam acontecer, ó Pai, foi como Bartimeu, aleluia, ele não só tornou a ver, aleluias, mas ele recebeu a salvação. Então, em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, visita o Teu filho, Tua filha, que agora estão orando comigo, estão clamando, Senhor, por milagre, pela cura, Senhor, toca agora do alto da cabeça até na planta dos pés, e opera o milagre, Senhor, restaura a saúde do Teu filho, da Tua filha, Senhor, restaura, Senhor, a visão espiritual, restaura os ouvidos espirituais, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a partir de hoje nós possamos ver, nós possamos ouvir, aleluia, somente aquilo que vem do Senhor, somente aquilo que nos edifica, aquilo que nos acrescenta, aquilo que vai nos levar mais perto de Ti, mais perto da nossa salvação e da vida eterna. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, ah, meu Deus, o Teu filho, a Tua filha que estavam prostrados, Senhor, em nome de Jesus, agora toma eles pela mão direita, Senhor. Levanta eles, sustenta eles, coloca eles em pé novamente, Senhor. Aqueles que pregavam e não pregam mais, louvavam e não louvam mais, tinham intimidade contigo e não tem mais, Senhor. Mas em nome de Jesus agora eu peço, Papai, toma eles, levanta eles, Senhor, e que eles venham entender que agora é momento de lançar a capa fora, é momento de lançar tudo fora, tudo aquilo, Senhor, aleluia, que estava, Senhor, aleluia, sobre eles o peso, Senhor, aleluia, a palavra do inimigo, ah, Pai, a desistência, o desânimo, Senhor, a falta de fé, aleluia, ouvindo que não tem mais jeito, que não adianta, já era, quem sabe até o médico falou que não tem mais jeito, o advogado falou que não tem o que fazer, a medicina falou que não tinha o que fazer, Pai, aleluia, o pai e a mãe falaram que não adianta, a amiga falou que larga este homem, larga, o amigo falou, larga e pega outra, mas em nome de Jesus agora, toda palavra contrária, toda palavra do inimigo vai caindo por terra agora, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, que cada um nesta tarde, Senhor, possa ter esta intimidade contigo, Senhor, possa ter esse encontro face a face contigo, como Bartimeu chegou diante de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E que cada um de nós nesta tarde, Senhor, possa crer, entender, aleluia, compreender que Tu estás diante de nós. Tu estás diante de cada um, Senhor.
E que todos possam entender, aleluia, que tu está fazendo essa pergunta: filho, filha, o que queres que eu te faça? Quem sabe, aleluia, em outras palavras, Jesus está pedindo agora para você, meu irmão, minha irmã, o que você precisa? O que está te afligindo, o que está te entristecendo, o que está fazendo você desanimar? Aleluia, o que você precisa para mudar essa situação? Ele sabe, mas Ele quer que você declare. Ele quer ouvir a sua voz. Bartimeu teve que falar: Jesus, que eu torne a ver. Quem sabe você precisa falar: Jesus, que eu torne a ter alegria. Que eu torne, aleluia, a ter um casamento abençoado. Que eu torne a restaurar a minha família, o meu casamento. Aleluia, a minha paz, a alegria, a prosperidade. Então fala para ele agora. Aleluia, e ali Jesus declarou, aleluia, que ele foi salvo, a fé dele salvou ele. E nesta tarde, Jesus querido, que a fé do teu filho, que a fé da tua filha, meu Deus, venha gerar um milagre, venha gerar tudo aquilo que eles estão precisando, estão pedindo, estão clamando, porque a tua palavra diz para nós: Jesus, clama a mim e responder-te-ei. E nós estamos clamando, tua filha está clamando, teu filho está clamando, Senhor. Então, em nome de Jesus, ouça, meu Deus, o clamor do teu filho, ouça o clamor da tua filha, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, meu Deus. E nós oramos nestas palavras, Senhor. Nós cremos, Jesus querido, aleluia, que a tua palavra também diz que se nós crêssemos, como eu já citei, Jesus, em teu nome milagres maiores poderiam acontecer. Então, em nome de Jesus, receba o milagre agora, meu irmão, receba milagre agora, minha irmã, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para curar, para salvar, para libertar, para restaurar, para renovar. Então receba agora. Sinta o Espírito Santo te tocando agora, do alto da cabeça até na planta dos pés. Sinta o fogo agora do Espírito Santo tocando, arrancando toda a enfermidade, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, todo o mal agora vai caindo por terra. Sinta Ele aí te tocando agora, sinta Ele em nome de Jesus, em nome de Jesus. É hoje. Aleluia, o dia da sua vitória, é hoje o dia do seu milagre, hoje é dia da restauração, hoje é dia, aleluia, de cantarmos o hino da vitória, hoje é dia de nós fazermos igual o cego Bartimeu, receber o milagre, receber a salvação e seguir Jesus pelo caminho afora. Então que a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você venha novamente fazer uma aliança com Jesus, faça novamente uma aliança com Jesus, aleluia, e siga Jesus até o último dia da sua vida, aleluia, porque somente Jesus tem a salvação e a vida eterna, somente Jesus tem o caminho. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é a fonte de água viva, Ele tem água, Ele tem pão, Ele tem um caminho e Ele tem uma morada preparada para nós lá no céu, porque Ele mesmo disse que Ele iria ao Pai preparar morada para mim e para você. Então, em nome de Jesus, receba o milagre, receba a vitória, receba a salvação, mas siga Jesus, aleluia, siga Jesus caminho afora. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus eu profetizo neste momento sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, a vitória, o milagre, a cura, a restauração, a restituição. Aleluia, toma posse, porque eu creio, Jesus, que, aleluia, não foi em vão, Senhor, nós estarmos aqui nesta tarde, não foi em vão a tua filha também já estar falando da tua palavra, orando, aleluia, não foi em vão, Senhor, nós, aleluia, meditarmos nesta palavra, não foi em vão, Jesus, nós estarmos aqui reunidos. Aleluia, e agora, Pai, nós consagramos, Senhor, este copo de água, Senhor, essas fotografias, essas peças de roupa, esses documentos em Tuas mãos, Senhor.
Que o toque do Teu Espírito Santo agora, Senhor, venha tocar, Senhor, nestes elementos, Senhor. Aleluia, e que o grande milagre venha acontecer. Aleluia, Senhor, nós sabemos que tem milagres instantâneos. Com Bartimeu não foi diferente. Jesus, no mesmo instante, ele recebeu a salvação e recebeu a visão. Mas tem milagres que demoram um pouco mais, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, independente do tempo, Senhor, a nossa fé hoje vai alcançar nossa vitória. A nossa fé nesta tarde vai alcançar o nosso milagre. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse da nossa bênção, da nossa vitória, do nosso milagre. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Aleluia, e haja. Haja, quando você age, Deus reage. A partir do momento que você, aleluia, se colocar a sua fé em ação, Deus vai fazer o milagre. Amém? Que Deus abençoe todos e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.